Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. A mente dos fúteis. Neste capítulo, começaremos a estudar uma das advertências mais importantes do livro, encontrada em Efésios 4, 17 e 19. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Deixa-me começar fazendo-lhe uma pergunta, que irá ilustrar como está obscurecido o entendimento de pessoas supostamente mais brilhantes do mundo. Se você andasse pela praia de manhã e encontrasse uma Mercedes nova em folha, completa com manuais, chaves, gasolina no tanque, o que pensaria de uma pessoa que tentasse lhe dizer que o oceano produziu aquele carro por meio de milhões de eventos ao acaso? Certamente, você duvidaria da sanidade mental da pessoa. Na verdade, seria difícil acreditar que o oceano produzisse um simples pneu. É assim tão ridícula a filosofia naturalista que muitos cientistas estão tentando impor ao mundo. Como um físico honesto afirmou, é maior a probabilidade de um furacão passar por um campo de ferro velho e deixar um Boeing 747 perfeitamente construído do que a vida ter surgido do jeito que muitos afirmam. O conhecimento sequencial armazenado no DNA de uma única célula viva foi estimado como sendo maior do que o conteúdo de 4 conjuntos inteiros de enciclopédias. É maior a probabilidade de que o oceano produza coisas tais como automóveis complexos ou até aviões a jato do que produzir uma única célula viva. Se for adicionado o necessário para que as células se juntem e se interrelacionem para formar os organismos mais simples, mesmo após muitos milhões e milhões de anos, a probabilidade seria 1 decimal e tantos zeros que este livro não conseguiria contê-los. Depois, faça-a passar por milhões de outros eventos casuais que teriam de ocorrer para formar os organismos mais complexos, como peixes e pássaros, que dirá seres humanos, e este argumento torna-se um argumento ridículo. Como a palavra diz, a inutilidade dos seus pensamentos. Descreve bastante bem as pessoas que pensam desta forma. Para aqueles que têm um conhecimento básico dos fatos ainda acreditarem na filosofia naturalista da evolução, é necessário um tamanho grau de engano que, sem dúvida, eles estão obscurecidos no entendimento. Contudo, como é que quase toda a apresentação desse argumento em livros, filmes, televisão, faz com que os crentes em Deus pareçam como bobos e ingênuos? Aqueles que foram ludibriados pela tolice suprema também têm a audácia de mostrar todos que não concordem com eles, não apenas como errados, mas como tolos. Todo cientista intelectualmente honesto não pode deixar de ver e admitir que há um Criador responsável pela criação, cuja inteligência excede o que as melhores mentes humanas podem alcançar. Observar e considerar a complexidade e as maravilhas da criação gera um espanto que deveria invocar a adoração mais profunda àquele que a criou. Mas, em vez disso, os enganos e o orgulho do homem têm usado a criação para glorificar os que a descobrem, entre aspas, que é certamente o caminho de mentes obscurecidas e fúteis. Para seu crédito,
Existe um número crescente de cientistas que realmente reconhece que não estamos sós, obviamente acreditando que tem de haver um Criador. O problema que muitos deles enfrentam é quando olham para as diferentes religiões, incluindo o cristianismo, e observam como elas se comportaram no decurso da história. Eles não conseguem conciliar a ideia de como aquele que gerou uma criação tão gloriosa e tremenda possa ser o mesmo responsável por uma daquelas religiões. É uma questão legítima, mas não há razão suficiente para negar o óbvio, que houve mesmo um Criador. A evidência desse fato é tão sobrepujante que os seres humanos têm de estar com o raciocínio seriamente afetado para negá-lo. Ou, como Paulo declarou, obscurecidos no entendimento. Descobrir as maravilhas da criação é tremendo, porém, mais tremendo é que o Criador realmente nos ama e quer ter um relacionamento conosco. Na verdade, Ele nos criou com este propósito. Qualquer conhecimento, sabedoria ou filosofia que não nos aproxime mais de Deus está, na verdade, trabalhando contrariamente ao próprio propósito pelo qual o homem foi criado, e que sozinho deve satisfazer o desejo mais profundo da sua alma. Claro que a questão sobre o Criador está obviamente resolvida para vocês que estão lendo agora. Então, o que podemos fazer para ajudar os que estão nas garras de um entendimento obscurecido? A coisa mais eficiente que podemos fazer para ajudar os que estão neste engano profundo é andar como fomos chamados para viver, em comunhão com o Filho. Vamos perseverar e nos animar uns aos outros para sermos cada vez mais excelentes ao fazer o que dá ao nosso grande Deus o maior prazer. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 1, 4, 9. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom especial, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu ponto é que aqueles que estão com o entendimento obscurecido e com pensamentos inúteis serão raramente alcançados pelo raciocínio. Entretanto, não há nada nesta terra mais contagioso do que uma pessoa próxima de Deus. Ela irá manifestar e atrair Jesus em tudo o que fizer. Ela manifestará e exaltará Jesus em tudo o que fizer. E quando ele for exaltado, irá atrair a todos. Há um debate antigo sobre se devemos compreender para crer ou crer para entender. Ambos são verdadeiros até certo ponto, mas o último normalmente precede o primeiro. O diabo tem colocado um véu nos olhos das pessoas para que não possam ver sem a ajuda do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo, qualquer véu que o diabo colocou pode ser facilmente penetrado. Pessoalmente, eu tenho desfrutado das obras de Einstein, Stephen Hawking e outros. Estes grandes pensadores não são tolos a ponto de negarem a Deus, mas querem simplesmente saber como ele fez o que fez. Em alguns dos escritos de Einstein, parece que ele percebeu claramente a palavra de Deus, conforme João descreveu Jesus no primeiro capítulo do seu Evangelho. Einstein apenas não soube que ele se fez carne e habitou entre nós. Paulo estava certo no primeiro capítulo de Romanos,
quando disse que o Senhor é visto claramente nas coisas criadas. Mesmo assim, não basta saber que existe um Deus. Temos que prosseguir em conhecer aquele que nos criou e como Ele quer relacionar-se conosco. Isso deve começar com a restauração do nosso relacionamento com Ele, o que só pode vir por meio da cruz. A expiação também significa reparação, ou o jeito de sermos reunificados. Saber simplesmente que Deus existe, sem ter um relacionamento restaurado com Ele, ainda nos deixa na futilidade e em trevas.